Por trás de cada título existe alguém que poucos esperavam. Um jogador que aparece quando tudo parece estar perdido. Um jogador comum que se transforma em herói quando o time mais precisa. Um atacante que não veio de grandes centros, que não surgiu nas categorias de base mais famosas, que enfrentou desafios, passou por lesões, foi desacreditado, mas nunca parou de lutar. Ele saiu do anonimato, superou as dificuldades e com muito esforço se tornou um dos principais nomes da história recente do Flamengo. E agora no Mundial de Clubes, aos 34 anos, ele prova mais uma vez que ainda tem muito a entregar. Bruno Henrique não é apenas um jogador de futebol, é um símbolo de superação, um exemplo de como a coragem, a dedicação e a paixão pelo jogo podem transformar destinos. Essa é a trajetória de um homem comum que decidiu não ser esquecido. Nascido em Belo Horizonte no dia 30 de dezembro de 1990, Bruno Henrique cresceu longe dos holofotes. Seus primeiros passos no futebol aconteceram nos campos da terra batida da Várzea, na Vila Tiradentes, zona norte da capital mineira. Foi ali jogando pelo time do bairro que recebeu o apelido de Mosquito, por causa da velocidade que deixava qualquer marcador para trás. Sem ter passado por categorias de base, ele encarou a dura realidade de tantos jovens talentos brasileiros. Trabalhar durante o dia e jogar à noite, esperando que algum olheiro o notasse. O reconhecimento veio aos 21 anos, quando brilhou na tradicional Copa Itatiaia. Foi artilheiro, craque do campeonato e campeão com Inconfidência Futebol Clube. Era o empurrão que faltava. A partir dali, a virada começou. Em 2015, Bruno Henrique teve sua primeira grande chance no cenário nacional, o Goiás. No clube esmeraldino, ele mostrou aquilo que se tornaria sua marca registrada: explosão, ousadia e oportunismo. Foram 57 jogos, 12 gols. Um desempenho que, além de render o título do campeonato goiano, despertou o interesse do futebol europeu. Em janeiro de 2016, Bruno Henrique viveu o sonho de muitos jogadores brasileiros. Foi contratado pelo Wolfsburg da Alemanha por cerca de 4 milhões de euros, um clube de destaque na Bundesliga, que pouco tempo antes havia disputado a Liga dos Campeões. Era o começo de uma nova etapa, um salto para o futebol europeu, com promessas de visibilidade e crescimento. Mas a realidade foi mais dura do que o esperado. A adaptação ao fio intenso, a barreira do idioma, ao estilo de jogo altamente tático e físico, tudo parecia jogar contra ele. Bruno chegou com expectativa, mas não conseguiu encontrar espaço. A confiança murchou, o brilho ficou apagado. Foram apenas 17 partidas e nenhum gol marcado. O jogador que havia encantado no Goiás começava a ser esquecido do outro lado do oceano. E foi então que ele fez o que poucos têm coragem de fazer: dar um passo para trás para depois dar dois à frente. Em 2017, Bruno Henrique voltou ao Brasil. Um novo recomeço, uma nova chance. E o destino colocou em seu caminho o Santos Futebol Clube, uma camisa pesada, acostumada a revelar craques. Era a hora de provar que ele ainda tinha muito a mostrar. No Santos, Bruno Henrique reviveu. Depois de um período difícil na Europa, ele reencontrou no Brasil o ambiente ideal para brilhar. A temporada de 2017 foi até então a melhor de sua carreira. Vestindo a camisa alvinegra, foram 86 partidas, 20 gols e diversas atuações marcantes. Mais do que os números, impressionava sua velocidade vertiginosa, sua habilidade de romper defesas com arrancadas fulminantes e sua frieza na hora de decidir. Bruno parecia jogar em uma rotação acima dos demais. Era como se estivesse pressa para recuperar o tempo perdido. Mas o destino mais uma vez colocaria sua resiliência à prova. Em 2018, quando vivia grande fase, Bruno Henrique sofreu uma lesão séria no olho direito durante uma partida contra o Linense, pelo Campeonato Paulista. A pancada comprometeu sua visão e o afastou dos gramados por vários meses. Médicos chegaram a cogitar que ele não voltaria a jogar em alto nível. Alguns temiam o pior, o fim precoce da carreira. Mas Bruno Henrique não desistiu. Com paciência, tratamento e uma força mental rara, ele voltou, enxergando parcialmente de um olho, mas com total clareza no coração.
Em janeiro de 2019, o Flamengo anunciou a contratação de Bruno Henrique por cerca de 23 milhões de reais. Poucos imaginavam que aquele jogador, ainda se recuperando da lesão ocular, se tornaria peça vital na reconstrução de um dos maiores times da história recente do futebol brasileiro. Sob o comando de Jorge Jesus, Bruno formou um dos ataques mais letais já vistos no país, ao lado de Gabigol e Arrascaeta. Na temporada de 2019, foram 62 partidas e 35 gols, com destaque total no Brasileirão e na conquista da Libertadores, onde foi eleito o melhor jogador. Mais do que números, seu impacto era sentido. Velocidade, precisão e coragem foram os atritos que decidiram jogos importantes. Quando o Flamengo precisou, Bruno Henrique respondeu em velocidade, em precisão, em coragem. Em 2020 e 2021, Bruno Henrique se consagrou na Gávea, participou ativamente das conquistas do Campeonato Brasileiro, da Supercopa do Brasil e do título de melhor jogador da Libertadores. Entre 2019 e 2024, vestiu o manto mais de 300 vezes e marcou mais de 100 gols pelo clube. Mesmo diante de lesões e críticas, ele ressurgiu nos momentos decisivos. Bruno Henrique é o jogador dos jogos grandes. Quando o estádio treme, ele não se esconde, ele decide. Em 2025, aos 34 anos, Bruno já não era mais o jovem explosivo, mas sua presença continuava decisiva. Com 28 jogos e 7 gols até meados do ano, ele ainda mostrava influência tática e garra em campo. No Mundial de Clubes, diante do Chelsea, foi uma figura de confiança vinda do banco. Pouco tempo em campo, mas impacto imediato. O tipo de atitude que silencia dúvidas e coloca o futebol brasileiro em evidência novamente. O futebol brasileiro não morreu, ele apenas se adaptou. E quando bem estruturado, continua forte. Bruno Henrique decidiu como sempre, coragem, inteligência e liderança. Hoje, Bruno Henrique é mais do que um atacante vitorioso, é o símbolo da resiliência, do trabalho duro, do futebol de impacto e da alma flamenguista. Com mais de 300 jogos e 100 gols pelo Flamengo, ele conquistou corações, tornou-se exemplo de entrega e determinação. Um herói que veio da várzea, foi esquecido na Europa, renasceu no Santos e se eternizou no Mengão. Bruno Henrique não apenas entrou para a história, ele escreveu cada linha com seus próprios pés. E enquanto houver Flamengo em campo, seu nome ecoará entre os maiores ídolos da história rubro-negra.